tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e nesta pré-aula nós vamos tratar sobre a lição de número 1, que tem por título A Origem da Igreja. Vamos aqui já ao nosso texto áureo, que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática diz: a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A proposta, portanto, é a gente pensar aqui sobre a igreja, o papel da igreja, a natureza da igreja, a finalidade da igreja, visto que nós estaremos dando início à nova revista da Escola Bíblica Dominical Classe de Adultos. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, comentando e também compartilhando este vídeo. Não se esqueça de curtir também. Bom, vamos aqui aos nossos objetivos. O primeiro objetivo será descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo objetivo será apresentar a igreja como criação divina. E o terceiro objetivo, identificar a igreja como a comunidade de salvos, ou seja, aqueles que fazem parte da igreja. Logo, não poderia ser outra a palavra-chave, senão a palavra igreja. E ao longo de todo o trimestre, nós vamos pensar sobre a igreja, o seu papel, e vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Nós chamamos esse estudo sobre a igreja de eclesiologia ou doutrina da igreja. E recorremos, portanto, à Bíblia Sagrada a fim de nos aprofundarmos neste assunto. Quando nós olhamos aqui para a introdução, o autor da revista dirá que uma rápida leitura nas páginas do Novo Testamento já é mais do que suficiente para percebermos que a igreja é de fato importante, notar a importância que a igreja tem. Isso fica claro ali, sobretudo no livro de Atos e também nas epístolas paulinas, epístolas que foram escritas para igrejas, para comunidades cristãs. Então, para os apóstolos e os primeiros cristãos, como foram assim chamados na igreja de Antioquia, a igreja ela era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, quando escreve a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. E Pedro chamou a igreja, falando dos membros, daqueles que são salvos e que se ajuntam, que fazem parte da congregação, de geração eleita. Então, nesta lição, nós mostraremos o que a Bíblia de fato revela, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos apresenta sobre a Igreja de Deus. Nós veremos que a expressão para igreja que aparece no Novo Testamento é a expressão eclésia, que é uma expressão que também vai aparecer no Antigo Testamento, na sua versão grega, chamada de Septuaginta, e nós vamos então abordar um pouquinho desse assunto aí, ok? Bom, vamos aqui então para o nosso primeiro tópico, que diz: o povo de Deus na Bíblia e na história. Vamos olhar aqui para o Antigo Testamento. Existe alguma palavra no Antigo Testamento que transmita a ideia de ajuntamento, de congregação, de uma reunião em que as pessoas se reuniam para ouvir um discurso, para ouvir a palavra de Deus sendo dita? Sim, existe. E essa palavra no hebraico é a palavra kahal. E ela é usada para referir-se
exatamente no texto hebraico, no texto do Antigo Testamento, sobretudo ali no Pentateuco ou na Torá, é uma palavra usada para ajuntamento. Era uma palavra que se referia ao ajuntamento do povo de Deus. Então, por exemplo, quando Moisés ia discursar diante de toda a nação, esta nação deveria se ajuntar, esta nação deveria congregar, esse povo deveria se reunir em um local e neste local a palavra seria pregada, ou Moisés iria anunciar o que Deus tinha para o povo. A palavra usada, portanto, é carral. Então, no Antigo Testamento, o sentido é de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 10, que fala do povo reunido, ou Juízes capítulo 20, versículo 2, que fala da congregação do povo, ou 1 Samuel 17, 47, pensando na multidão, 1 Reis 8, 22, congregação, 1 Crônicas 13, 2, congregação de Israel, ou Neemias capítulo 5, versículo 7, que fala do grande ajuntamento. Logo, à luz do contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava para reunir-se com a finalidade cultica ou não. Poderia também não ser uma finalidade cultica, já que poderia falar do ajuntamento pensando no sentido militar da ideia, ok? Bom, e no Novo Testamento? O Novo Testamento, por sua vez, como já disse, ele usa a palavra eclésia. Esta palavra ela é usada para se referir à igreja. Contudo, eu preciso aqui ter por clareza que não é uma palavra exclusiva para ali a igreja no sentido cristão da ideia. Haja vista que essa palavra ela já era usada com outros sentidos no Novo Testamento, por exemplo. Quando a gente olha para esta palavra, a gente percebe que ela era uma palavra usada, por exemplo, no século V a.C., dentro de um contexto popular, quando em uma cidade o povo iria deliberar sobre assuntos políticos relacionados à cidade, esse povo se reunia em uma eclésia, ou seja, uma eclesia. Eles se reuniam como um ajuntamento para deliberar assuntos relacionados à lei, relacionados a contexto de guerra daquela cidade. Esta palavra, ela também será usada no Antigo Testamento. Mas aí você me pergunta, mas é uma palavra grega, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, como que esta palavra será usada? Muito simples. Há uma versão grega do Antigo Testamento, a chamada versão dos 70, que em algarismos romanos é grifada da seguinte maneira, um L, X e X, também conhecida como Septuaginta, ou se você preferir pronunciar corretamente, seria Septuaginta, tá? Essa versão foi uma versão que surgiu durante o período interbíblico e intertestamentário a pedido de Ptolomeu, que governou o Egito. Era uma versão que deveria ficar na biblioteca de Alexandria. Existe toda uma tradição, né, sobre quantas pessoas ali estiveram trabalhando nessa tradução, mas o fato é que foi uma tradução importante, né, do texto hebraico para o grego. E esta palavra, eclésia ou eclesia, ela aparece no Antigo Testamento. Geralmente ela aparece para traduzir ou no lugar da palavra kahal. É claro que não em todos os momentos ou em todas as vezes. Às vezes, os autores usaram a expressão sinagogue para kahal, mas mais de 100 vezes ela é usada no lugar de kahal para indicar essa ideia de ajuntamento e de congregação. Logo, quando a gente fala de eclésia ou eclesia, visto que o acento está nesse iota aí,
A gente está pensando aqui em uma congregação, em um ajuntamento de pessoas. E o Novo Testamento, então, traduziu isso como igreja, igreja, tá? Agora, precisa ficar claro que no Novo Testamento não é algo exclusivo, esse ajuntamento não é algo exclusivo do povo de Israel como no Antigo Testamento. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e diferentes nações que foram comprados pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 6. Então, no Novo Testamento, o sentido ele é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntam, segundo Atos 12, versículo 5 e 13, versículo 1, com a finalidade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Logo, não é meramente um ajuntamento ou uma aglomeração de pessoas, mas é um ajuntamento de pessoas regeneradas que se reúnem com esse objetivo nobre de louvar a Deus, tá? Por exemplo, Jesus, ele usa em Mateus capítulo 16, versículo 18, esta expressão. Usou esse termo em um sentido exclusivo, trazendo a ideia do povo adquirido pelo sangue de Cristo. Paulo, ao longo de suas cartas, também usou a mesma expressão para designar a comunidade dos salvos. A gente vê, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, saudando a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, ensinando a igreja, disciplinando a igreja, advertindo sobre o uso correto dos dons e da adoração na igreja, e também dando diretrizes, direcionamentos para a sua igreja. Eu preciso aqui abrir um ponto para dizer que, quando a gente analisa o pensamento de Paulo a respeito da igreja, e portanto a eclesiologia paulina, tomando aqui o que disse Udo Schnelli, um importante estudioso sobre Paulo, no seu livro Paulo, Vida e Pensamento, o Udo Schnelli diz que dentro do pensamento de Paulo a respeito da igreja, é inconcebível para Paulo ser igreja fora da igreja, ou seja, ser igreja, conseguir ser igreja fora do ajuntamento. Paulo pensa igreja no sentido de ajuntamento, de congregação, de reunião, de estar junto, ok? Bom, vamos aqui para o terceiro subtópico. Agora, pensar a igreja à luz da história cristã. Então, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ela. Evidentemente, é claro que a tradição cristã, a tradição protestante, rejeita veementemente este conceito, porque para os protestantes isso não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura de Pedro não é apresentada como sucessor de Cristo. Isso é estranho para os protestantes. Jesus não está fundando a sua igreja, como Mateus capítulo 16, sobre Pedro, mas ele está fundando a sua igreja sobre si mesmo, visto que Cristo é a rocha na qual a igreja está fundada, a igreja está solidificada. Então, após a Reforma Protestante, que foi um movimento importante do século XVI, nós comemoramos a Reforma Protestante no dia 31 de outubro, visto que foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou as suas 95 teses, onde ele questionava as indulgências do Papa da época, essa venda de indulgências da igreja da época, e Lutero então fixou elas na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E esse dia então ficou conhecido como o Dia da Reforma Protestante. Agora, é claro que Lutero foi um nome importante na Alemanha, sobretudo, mas tivemos outros nomes da reforma importante em outros lugares.
Então, a gente pode falar de movimentos reformadores. Então, a tradição protestante, a partir da reforma protestante, entendeu que a igreja não está fixada sobre Pedro, e não seria Pedro apenas o legítimo sucessor de Cristo, visto que a igreja está fundamentada sobre Cristo unicamente. Então, em grande parte, em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de uma grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Bom, então, essa natureza histórica da igreja é uma natureza, é claro, que começa no Novo Testamento. A igreja tem a sua origem no Novo Testamento. Inicialmente, os cristãos convertidos abriam as suas casas para que os cultos pudessem ser realizados. É aquilo que um importante estudioso também sobre Paulo, chamado Wayne Mix, ele, no seu livro Paulo, os primeiros cristãos urbanos, o mundo social do apóstolo Paulo, ele propõe que essas igrejas eram espécies de casas-igrejas, o que em grego seria oikoi, oikoi ecclesia, ou seja, as casas-igrejas eram as casas dos convertidos, às vezes casas maiores, às vezes casas menores, dependia do poder aquisitivo da pessoa, ou seja, se ela era rica, se ela era pobre, mas esses cristãos abriam as suas casas e ali então os cultos eles eram realizados, eles eram praticados no seio daquela casa. Então eram reuniões que ocorriam semanalmente, tá? Então a igreja ela é formada por pessoas falhas, errôneas, pecadoras, mas que abraçaram o evangelho e que foram então salvas pelo poder do evangelho. Glória seja dada a Deus por isso, né? Que Deus continue nos abençoando nesse sentido, tá? Bom, em segundo lugar, a igreja ela foi criada pelo próprio Deus. A igreja ela é uma criação divina. Então, ela é um ideal de Deus, como diz o subtópico 1 do tópico 2. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada, pensada pelo próprio Deus. Se falarmos aqui da ação soberana de Deus, se falarmos aqui da presciência de Deus, do Deus poderoso, do Deus presciente, a igreja nasce no coração do próprio Deus. Ela é um projeto do próprio Deus. Deus eternamente já havia projetado a sua igreja, tá? Então, como Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, como também nos elegeu nele Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, na sua carta aos Efésios, o apóstolo fala de um mistério que estava oculto. Este mistério era a igreja, a reunião dos santos, a reunião dos salvos. A igreja, portanto, não é uma criação do homem, né? A igreja, a reunião dos santos, não, né? É claro que a gente tem depois a institucionalização da igreja, várias denominações, mas a igreja enquanto igreja universal, povo salvo, a igreja enquanto a nação santa, povo adquirido, sacerdote real, como diz Pedro na sua primeira epístola, é uma criação do próprio Deus, né? É porque foi Deus quem, através de Cristo, nos resgatou e nos salvou, tá? Então, o amor de Deus fez com que ele promovesse ou provesse no seu plano de salvação para salvar o homem caído
Cristo amasse a igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Diz a Bíblia que Cristo amou a igreja, e esse amor de Cristo pela igreja fez com que Cristo se entregasse pela sua igreja. Cristo, segundo Paulo, se entregou por nós com a finalidade de salvar a nossa vida, com a finalidade de mudar a nossa história. E agora nós, uma vez salvos, fazemos parte dessa grande igreja invisível e universal. Então, em segundo lugar, a igreja, ela é uma realidade concreta. Como vimos, a igreja, ela não ficou resumida apenas à mente de Deus, mas ela passou a existir de uma forma concreta. E o início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir? Deixa eu só refletir aqui sobre essa expressão de Paulo, plenitude dos tempos. Paulo entende que Jesus nasceu no momento certo. É como se, na mente do apóstolo, Deus estivesse preparando todas as coisas, o momento ideal, o momento oportuno para que Cristo nascesse. E de fato, o palco estava montado, porque quando Jesus nasceu, nós tínhamos um único idioma comum entre as pessoas, que era o grego. Assim como o inglês é hoje, né? O grego era a língua do comércio em virtude da helenização, né? Das conquistas de Alexandre o Grande e da obrigação com que os povos aprendessem a língua grega. Nós tínhamos a pavimentação das estradas, visto que o Império Romano, uma vez dominando, pavimentou as estradas, o que proporcionou com que as missões empreendidas pelos cristãos e até pelo próprio Cristo fossem feitas com excelência. Então tudo estava preparado para o nascimento do Messias. Agora, quando a igreja foi estabelecida de forma concreta? Bom, a grande maioria dos estudiosos acreditam que o evento fundacional da igreja ocorre no dia de Pentecostes. Isso, como está registrado em Atos, capítulo de número 2. Diz a Bíblia que o Espírito vem sobre eles como um vento veemente e impetuoso e enche aquele ambiente, de modo então que, após ser cheio do Espírito, Pedro prega um sermão e quase 3.000 pessoas se convertem. E aí, em Atos capítulo 2, versículo 42, já diz que os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Então a igreja estava se reunindo, as pessoas estavam se reunindo para glorificar a Deus, tá? É claro que a fala fundacional é a fala de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a afirmação que Pedro faz de que Jesus é o Cristo. Ele edifica a sua igreja. E agora o evento fundacional ocorre no dia de Pentecostes, um evento fundante que funda a igreja. Tá? Então a igreja no Pentecostes é aqui o terceiro subtópico. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quem salva é Deus mediante a ação do Espírito Santo. Note que o papel dos apóstolos, o papel dos discípulos era pregar, era evangelizar, era instruir. O papel deles era anunciar o evangelho como arautos e atalaias de Deus. Mas quem convencia, quem salvava era o próprio Deus. Então, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus agora se torna uma realidade concreta ali no Pentecostes após a ressurreição
de Jesus. E a partir daí, né, os apóstolos pregarão com muita ousadia e com coragem, em virtude do recebimento do Espírito e do impacto que eles têm com a descida do Espírito no coração deles, e automaticamente, né, as pessoas vão se ajuntando ali e aceitando a mensagem pregada por eles. Mas, é claro, quem faz esse papel de convencimento é o Espírito Santo. Quem faz o papel de tocar no coração do homem, mudar o coração do homem, transformar o coração do homem, é única e exclusivamente o Espírito Santo. Nós, portanto, só temos a condição de reação, só temos a condição de abraçar a mensagem. Nós não temos a condição de tomar a iniciativa no processo de salvação. Quem toma a iniciativa é Deus, indo às pessoas por intermédio da pregação do Evangelho. As pessoas escutam, mas cremos que essas pessoas podem resistir à mensagem da graça, visto que a graça ela é resistível, ela pode ser resistida, mas quem toca, quem atua, quem convence é o Espírito Santo. Então, ao longo do livro de Atos, na força do Espírito Santo, impactados pelo poder do Espírito Santo, vidas foram sendo salvas e a igreja, então, foi crescendo, ela foi avançando. E aí, com o apóstolo Paulo, nós temos a informação que essa igreja avança grandiosamente. É muito notório, é muito bonito a gente analisar o livro de Atos e notar aqui como a igreja foi se expandindo e foi crescendo, tá? Bom, vamos aqui para o tópico de número 3. A igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro subtópico, regenerados pelo sangue de Cristo. Então, no Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele disse, né, no seu belíssimo e importantíssimo sermão, que é pregado por ele, logo após ali a descida do Espírito Santo. É interessante que Pedro havia negado a Jesus alguns dias antes, diante de pessoas simples, de pessoas que não tinham condição de deliberar a sua morte, não tinham condição de levá-lo a tribunais, por exemplo, mas depois que o Espírito vem sobre ele, Pedro tem a ousadia e a coragem para pregar diante de pessoas que aí sim poderiam matá-lo, poderiam deliberar a sua própria morte. E aí Pedro, ousadamente, impactado, é claro, pela presença do Espírito Santo na vida dele, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Note que a mensagem que Pedro prega é a mesma mensagem pregada por João Batista: arrependei-vos, o machado já está sobre a raiz. É a mesma mensagem que Jesus pregou ali ao longo do seu ministério, o arrependimento, e agora ele prega o arrependimento. Por quê? Porque é necessário que nós nos arrependamos de nossos pecados para que alcancemos a salvação. A salvação produz em nós arrependimento. A gente se arrepende dos pecados que comete, tá? Então, com essas palavras, o apóstolo Pedro, ele estava dizendo como se dá o ingresso da pessoa na igreja, ou seja, esse ingresso se dá por meio do arrependimento e por meio do batismo. Eu me arrependo porque o Espírito tocou no meu coração, não perca isso de vista, né? Senão a gente cai aqui no pelagianismo, a ideia de que eu posso iniciar o processo da salvação, e isso não é uma realidade, né? Os arminianos já são acusados de tantas coisas, né? Então, isso não faz parte da teologia arminiana. Não é o ser humano que inicia o processo da salvação, é Deus que inicia. Eu tenho condição de dizer não, mas é Deus que inicia. Então, o Espírito Santo toca, eu reconheço e me arrependo. E eu entro para a comunidade cristã por meio do batismo. E é importante essa ideia do batismo como o evento que torna claro que eu morri para o mundo e estou vivendo para Deus,
porque isso fazia parte da igreja primitiva. A igreja primitiva era a reunião dos batizados, tá? Geralmente se convertia e se batizava, aceitava a mensagem e se batizava, ok? Mas é só para deixar claro que no século II, ali, começo do século II, primeira metade do século II, a meados do ano 100, surge um documento, porque as igrejas estavam enfrentando alguns problemas relacionados à questão de itinerantes e algumas dúvidas, e eles então escrevem um documento chamado Didaquê, que é um documento que era uma espécie de estatuto, digamos assim, da igreja, aonde fala que a ceia seria dada para os batizados. Então dá a entender que costumeiramente quem fazia parte da igreja eram os batizados, tá? Há uma discussão sobre a questão do batismo, a Assembleia de Deus defende por imersão, não é? Mas o Didaquê, ele propõe que, havendo água, né, em excesso, sobrando, poderia se fazer por imersão. Na falta de água, poderia se fazer por aspersão, jogando água, aspergindo água na cabeça do batizado, orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Mas, costumeiramente, era aí a ideia da imersão, tá? Então, a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas, né? Pessoas que nasceram de novo. Isso é uma pessoa regenerada. Ela nasceu de novo. Ela, como diz Paulo, se tornou uma nova criatura porque ela abraçou o evangelho. E o batismo, então, é a representação simbólica desse novo nascimento, dessa regeneração, tá? Então, o ingresso da pessoa à igreja não se dá por adesão. Ela gostou da igreja e tudo mais, mas se dá por conversão. Esse é o sentido da palavra grega metanoel. Metanoeo, tá? Então, traduzindo aqui por arrependimento. Significa, na verdade, uma mudança de mente. A igreja é formada por pessoas que estavam condenadas ao inferno, mas pela graça de Cristo, pregação do evangelho, tiveram a sua vida transformada, as escamas caíram dos seus olhos e agora caminham em direção ao céu para a glória de Deus, tá? Segundo subtópico, são os selados pelo Espírito Santo. Então já foi dito que a igreja ela tem sua origem no dia de Pentecostes e por meio do Espírito de Deus nós somos batizados no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Uma metáfora que Paulo usa para falar da igreja, a gente vai tratar dessa metáfora em um outro momento, em uma outra aula, é a metáfora do corpo. Nós somos um corpo. Daí, né, até a capa da nossa revista, né, apresentar essa ideia, somos um corpo, né? O cabeça desse corpo é Cristo, porque este corpo é um corpo que tem uma liderança e precisa ser aquele que direciona o corpo, que conduz o corpo. Então, o cabeça do corpo é o próprio Cristo e a igreja é composta por membros, por pessoas que fazem parte desse corpo, tá? Então é exatamente isso que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Independente se era um judeu, independente se era um grego, um servo, um livre, não importava, né? Como João, quando ao escrever o Apocalipse, diz que naquele grande dia haverá lá presente todo povo, tribo, língua e nação. Ou seja, é aquilo que chamamos de igreja universal, ou também igreja invisível, tá? Então, havia uma grande divisão dentro da igreja de Corinto, gente que se achava melhor, gente que se achava pior, e Paulo propõe não, né? Na verdade, o que precisa haver é uma unidade na diversidade. Nós temos diversos dons, diversos membros, mas é uma unidade e essa unidade precisa sobressair, essa unidade precisa aparecer. E a Bíblia propõe, Paulo propõe isso quando escreve aos Efésios, que é o Espírito Santo quem sela no nosso coração
usando aqui, né, a metáfora do selo, na época de Paulo, quando uma carta era escrita, né, chamava-se um mensageiro para enviar esta carta, levar esta carta. E para que o conteúdo da carta não fosse lido por terceiros, senão o destinatário da carta, então colocava um selo na carta, né? Fechava a carta, jogava uma espécie de cera e selava, às vezes com um anel, enfim, ou com um sinete, selava aquela carta, e aquele selo não poderia ser quebrado, ele não poderia ser rompido, porque se ele fosse quebrado, saberia que a carta foi aberta, tá? João até usa essa imagem falando do livro selado ali no texto de Apocalipse. Então, é o selar, é o confirmar, né? Então é o Espírito quem confirma, como quem carimba, melhor dizendo, poderia dizer isso, né? Nos nossos corações a verdade do Evangelho, né? A verdade do Evangelho, a graça manifesta por intermédio de Cristo, tá? O batismo de Cristo e do Espírito. Então o apóstolo Pedro, que exortou os crentes no dia de Pentecostes a se arrepender, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Ninguém é salvo, fique claro isso, ninguém é salvo sem a atuação e ação do Espírito Santo. Isso daqui precisa ficar muitíssimo claro. É o Espírito quem nos introduz ao corpo de Cristo. Mas os pentecostais, pautados, baseados na Escritura, tá? Interpretam Joel capítulo 2 à luz do que Pedro interpreta, porque Pedro faz uma interpretação de Joel 2, e Lucas, o autor de Atos, faz questão de registrar esta interpretação, em que Pedro entende que o evento do Pentecostes, ou seja, o que eles estavam vivenciando naquele exato momento, era, na verdade, a profecia, o cumprimento da profecia de Joel, tá? E Pedro propõe que aquele evento não era exclusivo para eles. Pedro deixa muito claro a alegria e o contentamento dele daquilo que estava acontecendo ali, mas propõe que este evento continuaria acontecendo, né? Que este evento seria para os filhos deles e para todos quanto Deus quiser, né? Então, a gente tem que ter essa consciência aqui para entender que ao longo do livro de Atos, posteriormente, Lucas vai nos informar alguns eventos relacionados à ação sobrenatural do Espírito Santo enchendo pessoas, ok? Esse batismo aqui tem um sentido de capacitação, com a finalidade de proporcionar ao indivíduo ousadia e destreza e capacidade para anunciar o Evangelho, tá bom? Muito bem, vamos aqui então para a nossa conclusão, que diz assim: nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Cristo, não por Pedro. Quem funda a igreja é Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, vimos isso. Foi Deus quem projetou, foi Deus quem pensou a igreja, até que a igreja, de fato, pudesse ser estabelecida no Novo Testamento após a morte e ressurreição, né, de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por intermédio da ação do Espírito Santo no ato de convencer o homem pecador do seu pecado. Então, a igreja, ela não foi idealizada, pensada por homem nenhum, tá? Nem tampouco ela está fundamentada em teses humanas. O fundamento da igreja é a pedra angular, que é Cristo, é a rocha. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja pertence a Cristo. Me lembro que quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja pertence a Deus. Ela está localizada geograficamente em Corinto,
mas ela pertence a Deus, tá? Por isso, a gente precisa aqui conscientemente entender que é, na verdade, um grande privilégio a gente pertencer ao corpo de Cristo, fazer parte da Igreja de Deus, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Lembrando que são exposições objetivas e diretas aqui. Espero que você tenha gostado e espero também que você possa nos ajudar aqui curtindo. Diga aí se você chegou ao final desse vídeo, da onde você está nos ouvindo, né? E se puder compartilhar aqui com mais pessoas, certamente vai estar nos ajudando, né, a fazer com que esta aula chegue a mais pessoas, tá bom? O meu desejo é que você tenha um excelente 2024 e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.